Nesse vídeo você vai aprender a regra que vai fazer você alcançar todos os seus objetivos. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, todos nós temos a tendência de sermos imediatistas, a gente quer tudo o mais rápido possível, queremos ter o sucesso da noite pro dia. Ainda mais em um mundo cheio de promessas fáceis, promessas de conquistas fáceis no Instagram, no Facebook, a gente acaba que fica com esse sentimento ainda mais aflorado. Então tem uma única regra que eu trouxe pra minha vida que mudou completamente como que eu vejo os meus compromissos de longo prazo, bem como as falhas de curto prazo. E ele é totalmente remodelado na forma como eu vejo o sucesso e como que são os compromissos que vão vir lá na frente. E ela é chamada de regra dos 3 anos e eu vou passar exatamente sobre essa regra para você. Então se você já gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque você sempre recebe os vídeos que saem por aqui. É o seguinte, a maioria das pessoas não seguem os seus sonhos porque elas estão com medo. Elas têm medo de falharem, das pessoas rirem delas pelas costas, estão com medo de parecer estúpidas, têm medo de fracassar, têm medo de tomar as decisões erradas, têm medo de Deus proibir o que elas façam. Então, ao invés de tomar uma ação, acaba que elas não fazem nada. Não mudam de carreira, não começam seu negócio, mantêm o mesmo corte de cabelo por mais de uma década. Eu sou culpado porque eu falo isso por experiência própria. E a gente não começa com a ação porque estamos tentando evitar a dor que vem com a mudança. E o desconforto que isso traz com a nossa rotina. Para construir relacionamentos, para viver novas experiências, para ter novos aprendizados. Enfim, evitamos qualquer coisa que façam a gente sair da nossa zona de conforto. O pensamento de fracasso nos afastou de novos desafios e nos impede de fazer o que realmente queremos fazer da nossa vida. Mas a verdade é que a forma como nós enxergamos o fracasso pode nos dizer tudo o que precisamos saber sobre o sucesso. Mas então qual que é a regra de 3 anos e por que ela é tão poderosa? A regra de 3 anos basicamente diz que tudo que você vai fazer, você vai colocar um período de pelo menos 3 anos para que esse negócio funcione, independente do que você vai fazer. Se é começar um negócio, se é começar um outro projeto pessoal, se é fazer uma ONG, enfim. Você vai dar esse prazo de 3 anos para poder de fato saber se você continua ou não. A ideia é colocar que você vai começar um projeto, fazer qualquer coisa e vai levar muito mais tempo do que a maioria das pessoas está disposta a esperar. Você precisa se dar a oportunidade de sucesso, você precisa perceber que vai demorar mais do que você pensa. Eu mesmo cheguei a pensar que com 6 meses, 1 ano, esse canal aqui já ia estar maior do que ele tá, enfim. Isso porque é o que é passado pra gente, de que vai vir tudo muito rápido, é o que eles tentam vender pra gente. Vai demorar muito mais do que você pensa. Mas essa daí não é uma narrativa que é compartilhada nas redes sociais. O pessoal tenta te vender que o sucesso vem da noite pro dia, que as coisas acontecem muito rápido. Mais do que isso, a gente tem essa sensação de que isso acontece, porque às vezes você vê aquele cara que um mês atrás você nem sabia quem que ele era, quando vê ele tá estourado na internet com milhões e milhões de seguidores, de inscritos, enfim, de qualquer coisa, e você fala, nossa, mas o cara estourou do nada e já tá gigante. Não, às vezes esse cara já tá correndo uma jornada aí faz muito tempo e a gente só tá vendo a chegada, não tá vendo todo o trajeto. Geralmente a gente vê o sucesso sem enxergar as falhas, vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva. Mas quando você combina isso com a nossa necessidade de gratificação instantânea, de ter o sucesso instantaneamente, você tem um problema real. Porque quando a gente tem um mundo imediatista, onde tudo que você quer, qualquer dúvida que você tem, tá com alguns poucos toques de distância ali da sua mão, você pode pesquisar qualquer coisa, a qualquer momento, você pode fazer um pedido de comida, chegar em minutos na sua casa, fazer uma compra gigante, chegar em horas, ou então no dia seguinte, a gente começa a construir uma expectativa muito grande de que as coisas aconteçam rapidamente. A gente espera que as coisas acontecem durante a noite e não ao longo do tempo. Você vai dormir, no dia seguinte vai ter resultado, e não daqui a 1, 2, 3 anos. E muitos de nós não conseguimos enxergar que o sucesso só vai vir por meio da combinação de 2 coisas, paciência e persistência. E aqui, o número em si, 3 anos, é só uma simbologia. Você pode definir às vezes 2, 3, 5, 10 anos, depende, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei o que você tem para fazer. Mas 3 anos já é um ponto legal para você começar. A gente só tá chamando de regra de 3 anos pela simplicidade, para poder virar para poder ter um nome. E a regra de 3 anos é o oposto da gratificação instantânea. É o que acontece quando você se dedica a um projeto a longo prazo. Quando você medir o seu progresso ao longo dos próximos 3 anos e não nas próximas 3 semanas, você não vai mais se identificar com base no seu fracasso de curto prazo. O que importa se na sua primeira apresentação foram 2, 3 pessoas te ver, às vezes nem isso. O que importa se nos seus primeiros 10, 20, 30 vídeos no YouTube você não teve nem 50 views somando todos? Isso também muda a forma como você olha para os riscos. Pense no passado, nas suas próprias falhas de 3, 4, 5, até 10 anos atrás. Você consegue se lembrar de alguma delas? Quando eu falei isso numa perspectiva, é difícil acreditar que nós passamos tanto tempo nos preocupando em não bagunçar as coisas, não fazer nada de errado, porque não consigo olhar na frente dos outros.
nós quase sempre temos uma segunda chance. Eu já falei um vídeo aqui sobre tomada de decisão, como você parar de pensar demais. É um vídeo muito bacana, vai te ajudar demais com isso. Eu vou deixar ele aqui nos cards, depois dá uma passada lá e assiste ele, porque o conteúdo que tá lá, cara, é muito foda, de verdade. Assiste porque ele vai te ajudar com isso. Como eu falei, eu comecei esse canal no YouTube com a ideia de construir uma coisa a longo prazo. Porém, sempre a gente vem com aquela expectativa das coisas darem certo o mais rápido possível. Eu fiz esse compromisso comigo de que eu iria tomar qualquer decisão, se eu iria parar ou não, em pelo menos 4, 5 anos. Porque eu sei que o negócio é ir plantando para médio e longo prazo. Porque eu sabia que se eu não fizesse esse compromisso comigo, talvez, muito provavelmente, eu iria desistir no meio do caminho. Porque as coisas não são tão fáceis. E vai pra mim, vão aparecer outras oportunidades e você vai querer tentar pegar todas elas. Mas não importa o quão tentador sejam as outras oportunidades, você tem que falar não para elas, se isso daí vai atrapalhar o seu objetivo final, o que realmente importa para você. Eu digo isso por experiência própria. Tudo que eu fiz somente para aproveitar a oportunidade, acaba que ou eu vendi no meio do caminho, ou não foi como eu pensava, porque você precisa das coisas que você acredita, as coisas que você realmente quer fazer. Outras oportunidades sempre vão aparecer, mas você vai ter que saber fazer não. Um ator Steve Jobs fala isso, tem muitas pessoas que falam isso aí não é à toa. Não que você não possa aproveitar outras oportunidades, você pode sim, tem pessoas que têm, sei lá, 300, 500 empresas aí, não sei, mas é uma coisa você já ter um tanto de pessoas, já ter uma expertise em fazer essas coisas, em replicar as coisas e você fazer isso do zero, começando agora. Você já tem uma empresa que está rodando, não precisa de você, aí tudo bem, você tem seu tempo para fazer, para dedicar para outra coisa, para outra empresa e tal. Mas no geral é complicado. Você precisa fazer as coisas darem um resultado primeiro, para depois você pensar em fazer outras coisas também. Eu já falei aqui no canal sobre algumas regras. Falei regra dos 5 minutos, regra dos 2 dias, regra dos 3 anos agora. Existem algumas poucas regras que eu considero tão poderosas e tão importantes. Porque a gente não está falando de criar centenas de coisas, centenas de regras, centenas de coisas mirabolantes para poder fazer você chegar onde você quer. Não, você precisa de algumas poucas que funcionam. Seleciona as que realmente são importantes e pega para fazer. Porque são essas pequenas regras que vão te fazer ter consistência, ter resultados a longo prazo. Tem uma coisa na musculação que quem faz já provavelmente ouviu falar sobre isso, que é o seguinte: se você perguntar para os maiores fisiculturistas, para os caras que ganham mais prêmios, e falar para eles, nossa, que exercícios você faz para ter esse shape, para conseguir isso daí, ou esse resultado que você tem? Muitos deles, a maioria deles vão falar que faz os exercícios mais simples, o básico. Eles não ficam reinventando a roda, fazendo aqueles exercícios que você precisa fazer praticamente malabarismo, aquelas acrobacias para executar. Não, faz o simples, faz uma rosca direta, tríceps testa, agachamento, levantamento de terra, faz o que é o básico, o que funciona. Não fica reinventando as coisas. Se o simples funciona, para que a gente precisa refazer as coisas mirabolantes? Então pega essas coisas simples e aplica para o seu dia a dia, essas regras simples, as coisas básicas, aplica no seu dia a dia. E uma coisa que eu preciso falar: o sucesso nunca é garantido. Ao contrário do que muitos querem te vender, ele não é garantido. Especialmente se você quer fazer algo que não é convencional, sei lá, ser jogador de futebol, ter o seu canal do YouTube, fazer podcast, enfim. Você precisa entender que isso aí não é uma coisa garantida. Mas se você gosta do processo, se está feliz fazendo isso, criando essas coisas por 4, 5, 6 anos, sem nenhuma expectativa de sucesso que você pode ter, é isso que é preciso. Você só precisa gostar do que está fazendo e executar isso por um tempo bom. E de verdade, 3, 5, 10, 20 anos, não importa qual que é o tempo que você vai fazer. E não é esse o ponto do vídeo. O ponto é que você precisa estar empenhado em fazer isso a longo prazo, sem expectativa dos resultados. E também entender que não é humilhante você perceber que não é tão bom naquilo que você faz, e provavelmente tem pessoas que são muito melhores do que você, mas se você puder fazer mais e mais isso, por mais tempo do que a média das pessoas fazem, você vai usar o poder da consistência e da permanência ao seu favor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui no final. Eu espero você no próximo vídeo, até a próxima e tchau!